paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os amigos e irmãos, em especial aqui no canal da Igreja Apostólica Semeando Unção. É um prazer imenso estar com todos aqui. Hoje nós iremos falar a respeito do inferno. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Assim está escrito. E este canal, a Igreja Apostólica Semeando Unção, a base da igreja é João 8,32. Então vamos lá, vamos conhecer a história a respeito disso na Bíblia. Vamos para o livro de Jó. O que está escrito no livro de Jó a respeito disso? Jó capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. E vindo outros dias, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Agora vamos de novo para o livro de Zacarias, capítulo 3. Agora, irmãos, é muito importante que vocês entendam o que nós estamos querendo dizer, porque nós precisamos ler na Bíblia. Nós precisamos ler na Bíblia para que possamos compreender e entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então vamos lá. Zacarias, capítulo 3. Vamos achar Zacarias aqui, capítulo 3. Versículo 1. Capítulo 3, voltando aqui. Capítulo 3, versículo 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Olha, o Senhor te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Para você ver que ele é um tição tirado do fogo. Mas vamos prosseguir na leitura. Agora, vamos para o livro de Ezequiel. Irmãos, você tem que estar comigo aqui na leitura da palavra de Deus. Por quê? Você precisa conhecer a verdade. Ezequiel, capítulo 28. Vamos para o 28, 14 e o 15. Ezequiel 28, 14 e o 15. O que está escrito em Ezequiel 14 e 15? Tu eras, o querubins, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso está dizendo no livro de Ezequiel. Agora, vamos para Ezequiel de novo, versículo 33, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos da vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Presta bem atenção o que esse versículo significa para nós. Agora vamos para 1 Crônicas. 1 Crônicas 21. É muito importante você entender por que nós estamos lendo esses livros. Crônicas, nós estamos lendo Ezequiel. Então é muito importante. 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos para 1 Crônicas 21. Capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Você entendeu? Agora vamos
vamos aqui entender por que no Antigo Testamento, Jó capítulo 2, versículo 1, fala desse infeliz chamado Satanás, chamado diabo. Em Zacarias capítulo 3, fala também a respeito desse perturbado chamado diabo. Daniel capítulo 2, versículo 2, capítulo 12, versículo 2 também fala. Ezequiel 28 fala. 1 Crônica também fala. Ezequiel 33 também fala. Daniel, olha o que Daniel falou aqui. Vamos ver o que Daniel deixou para que possamos entender. Daniel, um dos profetas mais abençoados que nós cristãos, a respeitamos, porque a história dele é incrível, irmão. A história de Daniel é incrível. Então vamos para Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos lá. Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos lá. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Agora, se muitos que dormem irão ser julgados para a ressurreição da vida e outros para a condenação eterna, onde iremos saber disso? Na própria Bíblia, vamos para ela para entender se isso realmente significa para nós. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, né? Isso, vamos para o 20, versículo 14. O que está dizendo o versículo 14 de Apocalipse 20? E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15 agora. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo, no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O que diz aí? Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos aqueles mentirosos, a sua parte que lhe será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso em Apocalipse. Mateus capítulo 25, vamos para Mateus? Porque assim, você precisa prestar atenção na palavra de Deus que está sendo pregoada hoje aqui. Mateus capítulo 25, vamos para Mateus 25, versículo 41. Cadê o 41? Achei aqui. Vamos lá. Abriu para nós aqui. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha a dificuldade. Mateus de novo. Mateus capítulo 5. Vamos para Mateus 5? O que está escrito em Mateus 5, versículo 22? O que está escrito em Mateus 5, versículo 22? Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Isso em Mateus 5, versículo 22. Agora Mateus 13. O que está escrito em Mateus 13? Mateus 13, 41. O que está escrito em Mateus 13, 41? Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e ele colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Agora o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. O 1 e o 9. Os quais, por castigo
padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da sua glória e do seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, não foi isso? Vamos agora para 2 Pedro, capítulo 2. O que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2? É muito importante que você entenda. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Abriu aqui? Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos para o livro de Marcos. O que está escrito no livro de Marcos? Marcos, capítulo 9. O que está escrito em Marcos, capítulo 9, versículo 43. Vamos para Marcos. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor que para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Marcos 9, 43. Vamos para João capítulo 3. Vamos para João capítulo 3, versículo 16. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que isso é bom demais, hein? Agora vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 28. Cadê o livro de Mateus? Achei aqui. Mateus 10, versículo 28. O que está escrito aqui em Mateus 10, 28? E não tem mais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E não temais os que mata o corpo, e não podes matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e também o corpo. E também o corpo. Agora presta atenção. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo, o justo. O justo. Agora, se nós pararmos para analisar 1 João, capítulo 2, versículo 1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí nós saímos daqui e vamos lá para 1 Crônicas. Eu acho que eu já li para vocês, mas vamos de novo lá. 1 Crônicas 21, capítulo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. O inferno, ele é simplesmente uma cadeia. E todos que irão para lá, simplesmente é aqueles que ouvir esta voz, a voz
de Satanás. Porque é bem claro e eficaz. Come o fruto que é bom, a mulher foi e comeu. Mata o seu irmão porque ele agradou a Deus e você não. Ah, uma mentirinha não vai fazer mal. Ah, um roubinho aqui não vai fazer mal. É isso que Satanás coloca dentro de nós, na nossa mente. Mas, se você analisar uma cadeia de ser humano, você vai preso. Uma pessoa que cometeu um crime, ele vai preso. Chegando lá, ele tem direito à leitura. Existe biblioteca nas cadeias. Ele tem direito à enfermaria. Existe um enfermeiro para socorrer quando estiver doente. Existe barbeiro para barbear e cortar os cabelos nas cadeias. Existe o seguro para que você estiver com dificuldade, correr para o seguro para não morrer ou apanhar. Existe a solitária, caso você cometa um delito ou queira cometer um delito, para que ir para o seguro, você vai para a solitária. Existem as facções, as organizações, você pode escolher afiliar a ela ou não. Existem as igrejas que pregam a palavra, a Bíblia, nas cadeias também, você tem a opção de escolher. Ou você tem a opção de não fazer nada isso que eu falei, simplesmente cumprir o seu crime, viver como um condenado e preso. Só que no inferno não tem essas coisas. No inferno não tem enfermaria, não tem futebol, não tem barbeiro, cabeleireiro, não tem ninguém pregando a palavra. No inferno não tem enfermaria, biblioteca. No inferno não tem seguro, nem tampouco ala para você ficar no castigo. A única coisa que tem lá é choro e ranger de dente. É choro e lamentação. O que tem lá é só sofrimento. Mas como escapar de um lugar desse? Como escapar de uma condenação dessa? Como escapar? Como escapar de uma condenação dessa? Como? Vamos de novo para João. Vamos para 1 João de novo, que nós acabamos de ler. O que nós lemos em 1 João? Ou você ouviu, entrou no ouvido e saiu? Nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler. Foi 1 João, não foi isso? Ou foi 3? Foi 1 João, capítulo, que nós lemos: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Repito, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, Deus te trata como filhinhos. Filhinhos, essas coisas vos escrevo. Deus escreve, Deus fala, Deus avisa, para que não vos pequei. Por que para não pecar? Porque o diabo, ele é um tentador. Todo tempo ele tentou Jó no capítulo 2. Ele tentou os discípulos, ele é um carvão queimado. Ele também tentou ali em Crônica, ele tentou Davi. Ele é um carvão queimado e ele quer que você também se transforme em um igual a ele. Mas Deus disse: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer um conselho, irmãos, amigos? Quer um conselho? Todos nós somos pecadores. Todos nós. Nós pecamos no pensar, no levantar, no deitar, no falar ou no ouvir, até no ouvir. Como peca no ouvir? Peca porque você escuta aquilo que você não quer e você coloca no seu coração aquilo que você escutou.
nós pecamos a todo tempo. Agora, qual é a diferença em viver, em se salvar, em permanecer com Deus? Através disso aqui. Através desse versículo, 1 João capítulo 2, versículo 1. Nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus. Agora, se você não conversa com Jesus, se você não fala com o seu advogado, se você não coloca a verdade diante do seu advogado, se você não fala a verdade para o seu advogado, se você não conversa, você não tem um diálogo com o seu advogado, como que ele vai te defender? Como que Deus vai te defender do inferno? Como que Deus vai evitar de você cair no inferno? Como que você vai ter a possibilidade de ser livre do inferno se você não conversa, você não tem diálogo com o seu advogado, que é Jesus, o justo? Por isso Jesus disse: aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Jesus disse: aquele que vinha a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Só há uma oportunidade, só há uma chance para você não cair na cadeia do inferno. Só há uma chance: vivendo do lado do seu advogado. E o seu advogado, o nome dele é Jesus Cristo, o justo. Então aí está o segredo da vida. Quer se salvar? Quer o seu nome escrito no livro da vida? Só através de Jesus Cristo. Isso neutraliza tudo, neutraliza dízimo, sacrifício, oferta, campanhas, pagar promessa, pagar, sei lá, fazer tudo que a religião manda fazer. Tudo isso é em vão. O seu advogado é Jesus Cristo, o autor, o alfa e o ômega. Ele é a árvore da vida. Reconheça Cristo na sua vida, coloque Ele na sua vida, faça parte dele. Tenha Ele como amigo, como advogado, como Deus, como Senhor, como irmão. Tenha Ele como tudo na sua vida e você se salvará. Obrigado por se inscrever no canal. Obrigado por compartilhar esse vídeo. Obrigado por assistir até o final. Muito obrigado por tudo. Eu só agradeço. Um beijo, irmão. Um abraço a todos.